no início do ano, o Boateng foi, né, oferecido ao Corinthians. Vamos falar desses zagueiros já, né? No início do ano, o Boateng foi oferecido ao Corinthians. O Corinthians não quis abrir negociação. O Lucas Veríssimo acabou não permanecendo. Olha lá a nossa situação de zagueiros. O Corinthians descobriu o André Ramalho, maravilhoso, né? O Corinthians também tentou, teve uma conversa, foi oferecido, teve uma conversa com o Arboleda, ele queria jogar no Corinthians, viu? Tá? Deixa eu ver mais quem. O Corinthians teve muita coisa envolvendo os zagueiros no Corinthians. Então, ó, vamos lá, vocês vão me ajudar aí. Se eu esquecer de alguma coisa, vocês me falam. A gente dispensou o Gil no início do ano. Contratamos o Félix Torres, o Gustavo Henrique e o Kaká, né? Félix Torres, Gustavo Henrique e Kaká, sujeitos a chuvas e trovoadas. Tivemos o Lucas Veríssimo indo embora, que foi chato demais. Tivemos uma conversa com o Arboleda, mas não rolou. Mas o que em relação ao zagueiro? Eu trouxe um nome também, lembra? Um nome que eu trouxe de um zagueiro que o Corinthians estava negociando, que era do West Ham, Luizão, né? Acho que era Luizão, o zagueiro, que foi revelado no São Paulo. Isso foi mais recentemente. Tivemos um momento também do André Ramalho, que foi o momento mais top da temporada relacionado a zagueiro. Tivemos o sonho do Marquinhos para o ano que vem. O Corinthians sonha com o Marquinhos do PSG, é um sonho distante, mas sonha. Tivemos hoje aí, né, o Nicola dizendo que o Corinthians está interessado no Davi Luiz, eu não tenho essa informação, tá? Do Hummels eu não sei, velho. Né? Isso aí eu não faço nem ideia. O Felipe tem razão aí, existe um mundo em que nossa zaga é Lucas Veríssimo e André Ramalho. Meu Deus, se fosse essa zaga aí, meu irmão. O Luizão eu citei, foi uma informação que eu trouxe com exclusividade, quase fechou, mas o Augusto mudou de ideia. Teve aquele Juan, né? Não sei se que PEC teve essa negociação, não fui eu que dei, não sei exatamente, né, se o Corinthians teve realmente interesse nele. No Marquinhos eu sei que é um sonho, né, um sonho distante. Tivemos o André Martins, Sérgio Ramos, olha como eu esqueci disso. Nossa, eles são monstros, né? Sérgio Ramos, Lianco, né, que também foi falado. Sérgio Ramos, que foi oferecido ao Corinthians, muito caro. O Lianco, acho que não deu em nada. Teve o Robert Renan, que o Corinthians também foi oferecido o Robert Renan ao Corinthians, mas naquela situação de você tê-lo por empréstimo por uma temporada e se pintasse uma proposta no meio do ano tinha que liberar, e o Corinthians não quis com essa proposta aí de saída para a Europa, né? Mesmo o Corinthians ganhando uma graninha. Adriano Martins, acho que é o do Novo Horizontino, também teve essa situação, né, do Adriano Martins. Cara, é um pente fino que a gente está fazendo da zaga, né? Mais alguém em relação à zaga? Agora não. O Caetano voltou esse ano ou foi o outro? Agora eu não lembro. Acho que já foi o ano passado, né? Mas foi muita coisa. E agora esse papo aí, né, do Thiago Heleno também, teve uma consulta, mas não sei se rolou negociação. Vocês estão desenterrando, hein? E agora vem um papo do Gabriel Magalhães, mas aí é só especulação. Nunca teve nada, né? Pelo fato dele ser corintiano. Teve Félix Torres, o nosso craque. E é o Davi Luiz, que é um jogador, né, que o Nicola citou hoje, que o Corinthians teria interesse. Cara, o Davi Luiz, né, ele é um jogador já veterano, 37 anos, né? Tô olhando aqui quando que ele faria 38 anos, né? Ele é de 22 de abril, ó, data dia do nascimento da minha filha, a Rebeca. Ele é 22 de abril. Então, ele é 22 de abril, então em abril agora ele já faz 30 abril, né, agora, né? Quase agora, né? Abril do próximo ano. Teve o Joaquim, teve o Pablo, verdade, hein? O Alcides, o Pablo, né?
Também o Siqueira. Fala pessoal, tudo jóia? Gente, novamente de volta no canal, trazendo para vocês as últimas informações do Corinthians nesse final de semana. E vamos iniciar falando do Mercadão da Bola do Timão. A temporada ainda nem terminou, o Corinthians já está pensando em 2025. O gerente de futebol do Corinthians, Fabinho Soldado, já está sondando o mercado. E a imprensa do Rio trouxe aí a informação que Fabinho já está observando aí a contratação do zagueiro do Flamengo, Davi Luiz, que o contrato dele termina esse final de ano. E Fabinho foi o responsável de trazer o Davi Luiz de volta ao Brasil. E nessa época eles trabalharam no Flamengo. Todo mundo sabe, não é segredo para ninguém, que Davi Luiz e Fabinho Soldado são grandes amigos. E o zagueiro aí tá com 37 anos, né? E se encontra, na minha opinião, em final de carreira. Mesmo assim, o zagueiro que disse aí inúmeras vezes que é corintiano, doente, mas quando retornou ao Brasil, não quis vir pro Corinthians. Por quê? Preferiu o Flamengo, porque o Flamengo naquele momento pagava mais. Então, eu sinceramente, eu não acho uma contratação pontual aí do zagueiro Davi Luiz. Tendo em vista que o Corinthians precisa sim contratar zagueiro. Porque não pode, o Corinthians não pode ficar com a defesa que tem. A defesa do Corinthians hoje é fraca. A defesa do Corinthians hoje, jogar com Kaká na defesa, Félix Torres, ninguém merece. Então a defesa do Corinthians é fraca e precisa contratar mais zagueiro. Mas eu acho que esse zagueiro que o Corinthians precisa contratar não é Davi Luiz. Davi Luiz perdeu a impulsão, né? Não tem velocidade, né? Não, então o zagueiro que está em final de carreira não pode ser contratado nesse momento do Corinthians. Mesmo sabendo que ele vai vir para o Corinthians sem custo nenhum, apenas com salários e luva. Mas salários e luva do Fabinho, do Davi Luiz, é um absurdo, tá? É um jogador que tem fama no mercado, mesmo em final de carreira, é um jogador que tem uma história muito grande, então ele é muito bem valorizado. O Davi Luiz, né? Eu acredito que ele não vai performar no Corinthians. Já não está performando tanto no Flamengo, bem pouco. A expectativa do Flamengo era maior do que ele apresentou. Ele tem variado muito no jogo. Um jogo ele joga bem, no outro ele joga mal, está muito lento, perdeu a velocidade. Então não é zagueiro para o Corinthians. O Corinthians tem que ter uma mentalidade bem mais avançada, porque esse ano nós sofremos muito para montar um time. E conseguiu montar um time razoavelmente para bom, né? Foram algumas contratações erradas, mas ao final o Corinthians conseguiu contratar, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, André Ramalho. André Ramalho foi um achado do Fabinho Soldado. Eu, modéstia à parte, não conhecia esse jogador. Ele não jogava no Chelsea, no Liverpool, no Barcelona, Real Madrid. Jogador que jogava em clube de menor expressão e joga muito. Para mim, a defesa do Corinthians que de titular ali é só André Ramalho. O resto são todos jogadores para ficar no banco de reserva. Não é jogador nem pro Corinthians. Essa é a minha opinião. E Davi Luiz chegaria para fazer aí uma defesa titular com o André Ramalho? Acho que também não é esse zagueiro. O Corinthians precisa de um zagueiro mais jovem, um zagueiro com mais impulsão, um zagueiro que vai chegar para ser titular absoluto. E nem Félix Torres e Kaká não são titulares, não tem condições, pode até ser titular num clube de menor expressão, não no Corinthians, que é um clube que luta para ganhar títulos. Infelizmente tem muito tempo que não ganha, porque a má administração das antigas aí, da diretoria do Corinthians, acabou levando o Corinthians para um buraco sem fim, né? Um clube endividado com mais de 2 milhões aí de dívida, um clube que tem um faturamento estratosférico, né? O Corinthians não poderia estar onde está, mas o que acontece? Muita administração errada, muito dinheiro desviado. Dinheiro desviado que eu estou dizendo, porque a polícia civil acabou aí, investigando o Corinthians aí nas contratações que essa atual diretoria fez, né? Patrocínio aí, quebrou o contrato com o Corinthians, que é a Vai de Bet, né? E aí tava se envolvendo aí escândalo aí de lavagem de dinheiro. Então o Corinthians é um clube que tem muitas coisas acontecendo errado. E o tamanho que o Corinthians não poderia ter esse monte de coisas ruins, né? Infelizmente, mas é a realidade, né? Então o Corinthians precisa de ter uma visão maior. Fabinho Soldado ir ao mercado. Sei que a temporada nem terminou ainda, mas o futebol é assim. Ele, antes de você terminar a temporada, já precisa estar de olho no mercado, porque quando terminar,
a pré-temporada já inicia, que é no início de janeiro. Então, já precisa de ter treinador, já precisa de ter jogador, senão outros clubes já foram e já compraram os seus atletas. Então, o Fabinho Soldado tá certo de estar já mexendo no mercado. Porém, Davi Luiz, para mim, é um cara muito errado em pensar nesse momento na contratação do Corinthians. Essa é a minha modesta opinião. Eu quero saber de você. O que vocês acham? Davi Luiz pode ainda jogar num clube do tamanho do Corinthians ou já não tem futebol para isso mais? Deixa aqui no canal um comentário a respeito, né, desse assunto. Gente, e para finalizar o vídeo, vamos falar um pouquinho aí de Carlos Miguel, né? Eu cresci ouvindo, né, que praga de corintiano pega e pega muito. Prova viva disso é que o goleiro foi para jogar na Inglaterra e aos 26 anos deixou o Corinthians, né, no meio da temporada pelas portas do fundo, né, para jogar no Nottingham Forest. Porém, após, né, ele renovar com o Corinthians, ser titular absoluto, né, ser cotado aí para jogar na seleção brasileira, ele preferiu deixar o timão. Mas se deu muito mal. Só tem um jogo na Inglaterra, no Nottingham Forest, né? E está há 45 dias sem jogar. Os seus representantes fizeram uma grande promessa, mas não foi cumprida. Qual que é essa promessa? Olha, vamos para o Nottingham Forest, que você será o titular absoluto. Isso não aconteceu. Isso não aconteceu. Então ele está no banco, tem que aguardar com paciência. Se o jogador lá machucar ou passar por uma má fase, aí ele pode ter essa oportunidade. Mas por enquanto, o goleiro do Nottingham Forest é titular absoluto. Rapaz, no Corinthians esse homem estava com tudo para fazer uma grande carreira, ter um grande sucesso, preferiu o dinheiro, então ele optou por dinheiro, mas perdeu ter visibilidade no mercado. Porque pegando como ele pega, são poucos goleiros. Tem envergadura, tem habilidade, é um cara muito técnico, um excelente goleiro, mas infelizmente está administrando sua carreira muito mal. Então ele era para estar no Corinthians hoje, está chegando aí a seleção brasileira e tem uma grande visibilidade, talvez ir para um clube aí da expressão de Barcelona, Real Madrid, Chelsea, Liverpool, né? Manchester City, clubes bem maiores. Nottingham Forest é um time pequeno. Agora, Corinthians é um time grande. E aí, pessoal, o que vocês acharam aí o que está acontecendo aí com o Carlos Miguel? Acertou, errou? Na minha modesta opinião, errou. Porque o Corinthians, em termos de visibilidade, acho que é um dos maiores clubes do mundo. Essa é a minha modesta opinião. Mas eu quero saber de vocês. Deixa aqui no vídeo um comentário, deixa um like e se não é inscrito, deixa a inscrição, ativa a notificação, porque todo dia eu gravo conteúdo e trago para vocês de primeira mão sobre o que está acontecendo no mundo da bola, mais especificamente se falando de Corinthians. Sem mais delongas, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.